Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Lê. Hoje eu estou aqui com a Juliana Flores. A Juliana é mentora de família, educadora de pais e coautora do livro A Colecionadora de Milagres. A Ju é também pré-candidata a deputada estadual. Ju, se apresente você, conte um pouco aí da sua história, desse livro. Bom dia, Lê. Bom dia para o pessoal que está aqui no estúdio. É um prazer, uma honra estar aqui junto com vocês, né? Bom, eu sou a Ju Flores, sou casada com o Val, sou mãe do Isaac e da Ana e sou coautora do livro Colecionadora de Milagres. Sou orientadora de pais e mentora de famílias, trabalho numa comunidade fechada com famílias no Facebook, né? E no final do ano passado lancei esse livro que eu trouxe para você, tá? Que é A Colecionadora de Milagres. Eu lancei junto com a minha amiga que você conhece, a Rosângela Vale, no qual eu conto um pouco da minha experiência que eu tive desde o diagnóstico do meu filho há 9 anos atrás, com uma síndrome muito rara, né? E hoje em dia minha luta é por famílias mesmo. E eu quero que esse livro chegue ao máximo de pessoas possível, para que, independente da dor que você estiver passando, que de alguma forma esse livro possa te ajudar a superar. Ok. Então, Ju, eu trabalho com desenvolvimento pessoal, né? Desenvolvimento humano, inteligência emocional. E você também fez bastante estudos e buscou bastante conhecimento de si própria, né? Sim. Nesse autodesenvolvimento, você buscou isso para conseguir não somente lidar com toda a situação, os desafios da síndrome do seu filho, e também para escrever um livro, né? Isso não é para todo mundo, apesar de dizerem que todo mundo tem que escrever um livro nessa vida. Plantar uma árvore. Plantar uma árvore. Exatamente. Então, conta para mim como que os processos de autoconhecimento e autodesenvolvimento te ajudaram, aonde que eles te fortaleceram para você ir superando estes desafios. Lê, eu sou formada pela UEL em Educação Física. Não cheguei a exercer, porque me casei em seguida da minha formatura, né, lá em 2008. E até então eu só era mãe. Tomava conta de comércios que a gente tinha na época, né? Deixa só eu abrir um parênteses. Eu fico bem intrigada quando as mulheres dizem assim, eu só era mãe. Porque só mãe é muita coisa, né? É muita coisa. É que se a gente for abrir para falar agora, eu vou falar de tudo isso e não vou falar do que você me perguntou, né, amiga? E quando aconteceu todo esse processo com o Isaac, eu não sei se você tem conhecimento, mas a síndrome que ele foi diagnosticado, ele não pode ficar doente por vírus, porque a infecção viral acarreta algo dentro do organismo dele que lesiona o cérebro. Então, meu filho já ficou vegetativo 3 vezes. E quando a gente teve esse diagnóstico, nós enquanto pais, enquanto pessoas, quando a gente gera um filho, você sabe falar muito bem sobre isso, porque você também é mãe de 2, a gente sonha, quando meu filho crescer, ele vai ser jogador de futebol, ou se ele quiser estudar numa escola fora do Brasil, fazer um intercâmbio. Nós falamos várias coisas, mas a gente nunca pensa, e se algo der errado no meio do caminho? E se não for como eu sonho? A gente nunca para pensar isso. E no meu caso, eu tinha um filho saudável com 8 meses e meio, e no dia seguinte eu tinha um filho vegetativo, em coma, numa UTI. Ju, qual que é o nome da síndrome, para a gente saber exatamente do que você está falando? É uma síndrome chamada encefalopatia necrosante aguda com mutação genética. Okay. Só era conhecido o caso dele aqui no Brasil até o ano passado, e no final do ano passado, uma mãe de São Paulo chegou até mim, cuja filha tinha o mesmo diagnóstico. Okay. E então, assim, foi tudo tirado muito brusco da gente, isso há 9 anos atrás, porque a gente nunca se deparou com a morte tão de perto, com a possibilidade de uma morte, ainda mais de um filho. Você sabe, você enquanto mãe, que é muito difícil quando mexe com o nosso filho, claro. A gente vira leão. E quando a gente se vê impossibilitado mediante um diagnóstico,
que foi o que aconteceu com o meu filho. Ele estava num estado vegetativo e eu não tinha o que fazer. Ele precisava ir para terapias, mas em contrapartida ele não podia ficar doente por nenhum vírus. Então nós começamos a passar por um dilema muito grande. Nós já éramos cristãos na época, nós já tínhamos uma fé, nós já éramos alicerçados em algo maior. Só que todo mundo está passivo a passar por uma situação assim, e você precisa se encontrar mediante as coisas que acontecem na tua vida. E eu passei pelo pânico, eu passei pela depressão, eu passei pela ansiedade, eu passei por muito julgamento, porque quando a gente não entende alguma coisa, a nossa tendência é julgar vendo de fora. Então eu escutei muita gente falando que era coisa da minha cabeça, que eu não poderia ficar triste, que os meus filhos dependiam de mim. Então assim, naquele momento eu não tinha nem o tempo, nem a chance de passar por aquele luto, por todo aquele transtorno que eu estava passando. Então foi uma época muito difícil na minha vida, mas na qual eu aprendi muita coisa, porque eu venci isso sobre a minha vida. E dentre toda essa caminhada que a gente fez, todo esse processo, quer falar? Deixa eu explicar aqui, acho que para todo mundo que está nos vendo e ouvindo, que você falou assim, esse luto é o luto do filho saudável. Exatamente. Né? É que ela entendeu que aquele filho 100% saudável, aquela expectativa daquele menino, com um monte de planos e expectativas que os pais, né, nós tendemos a colocar em cima dos nossos filhos, esse ela não ia ter. Então, este filho é o que morreu. Isso. Né? Por isso que ela falou luto. Mas, de novo, eu entro nisso, por quê? Porque só quem faz um processo de autoconhecimento tem essa clareza de entender que esses ciclos da vida são lutos pelos quais a gente passa. Exatamente. E aí você falou isso, então antes que nossos ouvintes aí, leitores e os que estão nos assistindo, os internautas perguntem, né, mas ele morreu? Não. É a expectativa dela sobre este filho, de como tudo ela imaginou, assim, dentro daquilo que a gente acha que vai ser perfeito e 100%, esse sim, ela precisou fazer o luto deste filho, para poder deixar nascer e dar lugar ao Isaac. Exatamente. Né? Como ele é. Com Exatamente. a síndrome dele. Exatamente. E eu tô contando tudo isso para que você consiga entender como eu cheguei nesse processo, tá, Lê? Então, quando ele teve essa questão de ficar vegetativo, que nós tivemos que aprender o que significava uma terapia, onde que nós tínhamos que buscar, porque nós não fomos orientados em relação a isso, a gente teve que aprender tudo sozinho. Com o passado 8 meses, ele estava com 1 ano e meio, ele tinha recuperado praticamente tudo. Tá. E ele... Só volta um pouco também de novo pra gente entender e conseguir seguir. Você fez um pré-natal? Fiz, tudo normal. No pré-natal, isso até para ajudar as pessoas que não identificam às vezes um problema que tem, como que você chegou nesse diagnóstico. Você fez todo um acompanhamento pré-natal, foi tudo 100% direitinho, o exame da nuquinha, tudo, não tinha nenhum problema. Não tinha. Aí ele nasceu... saudável, quando ele tinha 8 meses e meio, o defeito genético que ele tinha se manifestou. Como que você viu isso? Com 8 meses e meio, de repente um bebê de 8 meses saudável e tudo certinho, o que foi que houve que te chamou a atenção e disse, ops, tem alguma coisa aqui que... Ele ficou apático, ele teve uma febre, e no dia seguinte ele ficou apático e nós fizemos exames o dia inteiro nele. E quando chegou a noite, ele começou a convulsionar. E já levou direto para UTI e ele já entrou em coma porque foi hemorragia cerebral e estavam acontecendo várias lesões no cérebro dele. Esse primeiro diagnóstico foi errado, foi diagnosticado como encefalite viral, que é quando o vírus vai para o cérebro e causa as lesões cerebrais. Quando ele teve a segunda vez, depois de 8 meses novamente, ele estava com 1 ano e meio, ele já tinha recuperado praticamente tudo, milagrosamente. Numa situação diferente, ele estava convulsionando de novo e numa UTI. Então, ele perdeu tudo que ele tinha recuperado com terapias e ficou em estado vegetativo novamente com mais lesões cerebrais. Foi nessa segunda crise que nós descobrimos, fizemos um sequenciamento, um mapeamento genético nele e nós descobrimos essa mutação em um gene específico no qual só era conhecido o caso dele aqui no Brasil, que era extremamente raro. Dessa maneira aconteceu. Então,
como você bem disse, nós vivemos o luto de ter um filho normal, dito normal, e no dia seguinte ter um filho em estado semivegetativo. E depois de 8 meses, novamente nós estávamos passando pela mesma situação. E nós vendemos tudo que a gente tinha, nós fomos morar de favor, a gente precisou de cesta básica, nossa vida e nosso mundo era o Isaac naquele momento. E eu tinha uma filha que dependia de mim também, que era mais velha que o Isaac. E continuamos com a nossa vida, com todas as dificuldades que a gente tinha, e em 2018 ele teve a terceira vez. Ele novamente foi para o hospital com mais lesões cerebrais e perdeu tudo que ele tinha recuperado nesses 5 anos. Quando aconteceu essa última vez, Ale, é esse o ponto que eu queria chegar. Eu fiquei muito louca no bom sentido, que daí eu comecei a ir atrás. Eu comecei a ir atrás de hospitais, eu comecei a ir atrás de médicos, porque eu não tinha o senso de pertencimento. Eu sentia que eu era um peixe fora do aquário. Como só eu sinto essa dor? Como ninguém mais no mundo sente a dor que eu sinto? O medo do invisível, o medo daquilo que você não consegue enxergar, que é um vírus. E nessa época foi onde eu comecei a fazer cursos. Eu fiz curso de coach, eu fiz curso de neuroaprendizagem, porque eu queria entender o mínimo de como funcionava o cérebro humano. Eu fui me especializando com famílias, porque eu acabei virando referência entre aspas, mas os profissionais, chegavam pessoas até eles, a mãe com depressão, ou pela falta de um diagnóstico, ou não saber como agir com a dificuldade que eles estavam enfrentando em família, e o profissional falava assim, vai atrás da Ju Flores, conversa com ela, porque eles sabiam toda essa trajetória que eu tinha passado. Então eu comecei a sentir a necessidade de me autoconhecer para que eu pudesse efetivamente ajudar as pessoas de uma maneira mais assertiva. E foi onde todo esse processo de coach me ajudou, porque eu entendi quem eu era, eu ressignifiquei muita coisa que eu achava que estava 100% ressignificado, mas não estava. Eu entendi que nós temos uma missão, que nós temos um propósito, que a espiritualidade é extremamente importante da nossa vida, esteja você lidando com um problema de saúde ou não. Eu digo assim, quem entra em depressão, quem se mata, não é porque não quer mais viver, não quer mais sentir a dor. Então, se a gente não ressignificar essas situações e não aprender a lidar com a nossa dor, a gente não quer mais viver. Todo mundo acha que é clichê, né? Quando a gente diz assim, mude, que tudo muda ao teu redor. E não é, né? Não, de jeito nenhum. Realmente, e eu acredito muito nisso, e eu trabalho isso muito com todos os meus clientes, que a gente sempre começa na gente, eu mesma, né? E por mais que é estranho isso, porque a pergunta vem, como que eu nasço, eu vivo, eu faço tudo isso e eu não me conheço, se eu, né? A gente tem essa dificuldade de perceber que não se conhece. Mas quando você começa a fazer um processo de autoconhecimento, você realmente percebe que você não se conhece. Você começa a se conhecer e ao se conhecer, você começa a conseguir mudar as coisas que você quer mudar em você. E aí, a partir das suas mudanças, tudo vai mudando ao seu redor. Isso. Não é bem isso? Exatamente. Olha que bom conversar com uma coach. É isso que você tá me contando. Exatamente isso, Ale. Quanto mais a gente se conhece, eu digo que quando a gente passa e vence, a gente se torna autoridade para poder falar sobre a vida de outras pessoas, porque não é o simples, faz desse jeito que vai dar certo, não. Eu passei por isso, então talvez a minha experiência possa te ajudar também. Ela traz luz, né? Ela mostra possibilidades e alternativas. Sim. Mas cada um mesmo tem que descobrir o seu caminho, porque não existe, às vezes também, numa situação exatamente igual, para você vai ser de um jeito, outra pessoa é de outro jeito e assim por diante, né? Tudo vai também da nossa escala de valores, né, Lê? Então, eu acho que esse fato, quando cada pessoa entende a escala de valores que ela tem individualmente, não se torna mais fácil somente para ela se conhecer, mas para ela conhecer os outros. A gente para tanto de julgar, isso é importante para mim, mas e para o outro?
Por que que ele está agindo dessa forma? Será que na escala de valores dele, a amizade está em primeiro lugar ou ela está em quinto lugar na escala de valores? A família está em primeiro lugar ou está em terceiro lugar? A espiritualidade está em segundo ou está em primeiro? Então, quando a gente começa a fazer essa leitura, não só nossa, mas das pessoas, a nossa vida começa a fluir muito melhor. Isso. Eu trabalho com o coaching integral sistêmico, né? Onde a gente traz justamente isso, que nós temos os vários aspectos da vida e todos são importantes. Sim. E a gente tem que ter clareza sobre todos eles e o valor que a gente coloca em cada aspecto da nossa vida, para justamente não se perder aí e às vezes colocar mais tempo e energia em algo que o valor é mais baixo. Sim. Né? Destes valores todos, de todos os aspectos da sua vida, qual deles, que eu acho que eu já sei, foi o mais importante para você, o que mais te sustentou e sustenta ao longo dessa jornada? Na minha escala de valores, o primeiro é a fé. Em segundo, a família. Então, eu posso perder tudo, mas a minha fé eu não perco. Ninguém consegue me tirar isso. E essa questão de você crer em algo maior, de você crer que algo conduz a sua vida, no meu caso eu creio que Deus conduz, me deu muita força, muita coragem para que eu pudesse enfrentar as questões que vinham sobre a minha vida e que vêm até hoje, né? Sim. Ju, você escreveu um livro que se chama Colecionadora de Milagres. Isso. Né? E eu acredito muito que quando a gente fala de Deus e de fé e de milagre principalmente, a gente tende a pensar que tem que ser algo assim enorme, inacreditável. E ao longo da minha jornada espiritual eu aprendi que o nosso Deus é um Deus de detalhes. Os milagres são pequenas coisas no dia a dia. Conta um pouco sobre isso. Consegue contar de alguns desses milagres que você relata aí no livro? Lê, eu consigo te contar um agora, que é um detalhe. E eu não me recordo se eu coloquei ele no livro, mas eu acho que eu coloquei, tá? Tudo bem. É porque eu digo assim, eu não quero me acostumar a viver de milagres, entendeu? Porque daí a gente começa a ver isso como algo corriqueiro e normal na nossa vida. E eu não quero chegar nesse ponto de achar que as coisas são corriqueiras na minha vida. Mas numa das piores fases que a gente passou, que foi quando a gente perdeu tudo, que a gente estava morando de favor na casa da minha cunhada, enfim. Eu e meu marido, nós estávamos indo buscar o Isaac e a Ana na escola, isso tem uns 6 anos, mais ou menos. E eu me lembro que antes da gente sair para buscar eles na escola, meu marido falou assim para mim: amor, coloquei a última caixa de leite na geladeira. E eu falei assim, fique em paz, amor, vai dar certo, fique em paz, nem se preocupa com isso. E a gente foi, saímos para buscar as crianças, né? E quando a gente voltou, um primo do Val estava em frente à nossa casa. E ele falou assim, onde você estava? Eu tô esperando aqui faz mais de 20 minutos. Daí a gente falou assim, a gente só foi buscar as crianças na escola, né? Ele falou assim, trouxe um negócio pra vocês. Chegou com uma caixa de leite, com 12 litros de leite dentro. Ele falou assim, ele trabalhava com uma agência de produção de eventos. E ele falou assim, a gente estava fazendo um marketing para tal empresa e sobrou da divulgação. Eu falei, vou levar pro Dinei. E ele chegou com uma caixa com 12 litros. Então, assim, em toda a minha vida, então assim, em toda a minha vida eu vivencio muito isso, entendeu? A questão de detalhes, isso é uma das coisas que aconteceu comigo, mas assim, eu consigo ver diariamente isso, Lê. E eu acredito, e eu acho que você também, mas isso que eu vou te perguntar, nós nos treinamos, né? Nós aprendemos a olhar e ver isso todos os dias. Sim. Né? Sim. Porque senão, muitas pessoas têm isso, às vezes a gente vê acontecendo com os outros, mas ela mesma não reconhece que aquilo está acontecendo. Eu acho que isso acontece muito quando você foca no problema, Lê. Quando você foca nas dificuldades que você passa, a tendência é crescer. Então, você não consegue enxergar as coisas boas que acontecem com você. Por exemplo, se você for casada e você está passando por um problema fora do seu casamento, você talvez tenha um marido que vem, amor, quer um café? Eu já falei que eu não quero conversar. Não quero nada. Você está focada num problema que você está passando e você está perdendo a oportunidade de você ver que você tem uma pessoa do teu lado que cuida de você.
Isso é um milagre também. E isso eu digo na vida dos seus filhos, no teu trabalho, no teu cotidiano. É que a gente tem que aprender a tirar o foco do problema, daquilo que nos causa dor, e olhar para a vida. Todo mundo fala isso, todo dia é um novo dia, é um dia abrir... A gente fala, mas a gente não vive. Eu digo por mim também, tem dia que eu tô tão louca, assim, corrida, que eu não paro. E eu não vejo os detalhes que acontecem na minha vida. E quando a gente para, a gente consegue perceber. Você falou algo que é muito importante hoje, nesse mundo que a gente vive, assim, tão... todo mundo correndo e nesse frenesi todo. Sim. Que é isso, a gente fala muitas coisas. Se a gente praticasse, realmente vivesse... Sim. Acho que talvez 10, 20% de todas essas frases feitas, frases prontas, esses clichês, mas que muitos são verdadeiros, Sim. A vida muda. Com certeza. Né? Conta um pouco hoje como está o Isaac, como é esse seu desafio no dia a dia. Eu já entendi, e isso é algo que a gente sempre trabalha também no desenvolvimento pessoal, que a gente foca na solução, a gente olha para a vida, a gente abre o olhar. Inclusive, eu gosto de dizer que a gente olha sempre para frente e para cima, pois as bênçãos vêm de cima, né? Então, isso ajuda demais a não ficar se afundando em mais mágoa e às vezes focando só no problema. A pessoa às vezes diz, né? Eu tenho um problema, eu preciso focar nesse problema. Só que aí ela foca no problema e fecha para as soluções. Sim. Né? Então a gente precisa aprender a virar esse olhar. Sim. Conta então um pouco como está o Isaac hoje e como você usa isso e vive isso na prática no seu dia a dia. Bom, hoje o Isaac, ele tem várias sequelas, né? Ele se locomove, mas ele tem dificuldade de locomoção. Ele tem um déficit cognitivo. Ele tem um pequeno déficit visual. Ele é um pouco estrábico ainda, né? Mas para mim isso não faz diferença, porque eu vejo o Isaac como o meu Isaac, como o nosso milagre, como a luz do nosso dia. Eu vejo a força que ele passa para as pessoas, para quem rodeia ele. E isso me abriu a visão para uma parcela da população que não é mínima, são mais de 15% que possuem algum tipo de deficiência. E aqui no Paraná, quando nós falamos não só da deficiência, mas de doença rara, são quase 800 mil pessoas. É uma parcela muito grande. 800 mil pessoas com doenças raras. De 700 a 800 mil pessoas, porque hoje a gente tem em torno de 6 mil doenças raras aí. A do Isaac é raríssima. E até eu nem sei se ela tá dentre as doenças raras, eu nunca me informei disso. Entendi. Mas enfim, e é uma parcela da população que talvez se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não enxergaria hoje. Porque a tendência é nós fazermos aquilo que pode ser, não lucrativo, eu digo, mas aquilo que pode te dar um retorno melhor. Então, eu vejo muito assim que o poder público vai empurrando com a barriga. Eu sei ontem eu até publiquei no meu Instagram, saiu uma reportagem em um dos, não lembro se foi na UOL, não lembro onde que foi, que saiu uma reportagem falando a respeito do Zolgensma, que é o remédio usado para AME, que é uma doença rara, amiotropia medular espinhal. E daí dentro dessa matéria eles estavam colocando até que ponto vale a pena salvar uma vida e deixar de investir em várias outras, porque o Zolgensma, ele está sendo analisado pela Conitec, que é uma comissão que analisa os medicamentos para ver possível incorporação no SUS. E dependendo, varia muito aí o valor de 6 milhões a 11 milhões a dose única desse remédio. Nossa. E esse remédio, ele é usado para... Quanto antes você usar na criança, mais vai retroceder. Só que retroceder não vai progredir. Porque assim, se você já teve... Vai parar o desenvolvimento da doença. Exatamente, ele entendeu? Segura. Exatamente. Então, ali naquela reportagem falava a respeito por que não investir esse dinheiro em pesquisas, ao invés disso... Enfim, uma reportagem bem grande, assim, e eu falei, poxa, se a gente lê essa reportagem, realmente você vai falar, vamos investir em pesquisa. E se fosse o teu filho a ler?
Você ia brigar na justiça, falar assim, não, deixa meu filho desse jeito, pega o dinheiro do medicamento e investe, vamos investir em pesquisa. Você faria isso? Então, quando a gente olha de fora para uma questão, a gente tem um olhar. Quando a gente está dentro da situação e a gente olha para a situação, a gente tem outro olhar. Então, eu sou muito agradecida por tudo que eu vivi, porque de alguma forma eu creio que eu tenho uma missão, eu creio que eu tenho um propósito, e se eu não tivesse vivido tudo isso, talvez eu não teria olhado para esse problema. Entendeu? Perfeito, era isso que eu ia te perguntar agora. Porque eu entrei na política por conta de um chamado. Para mim, é muito claro, tem toda uma jornada espiritual que me leva a isso, é um chamado mesmo. E acredito que Deus vem me preparando. Sim. Esse é o motivo que você é pré-candidata a deputada estadual? Esse é o motivo, minha amiga. Eu não sei aonde a gente vai chegar, mas eu sei que eu tô onde eu tenho que estar. Perfeito. Então tá bom, nós vamos chegar onde a gente tem que chegar, onde a gente tem que estar. E eu creio nisso, que Deus vem preparando e prepara as pessoas. Sim. E prepara a nossa história, né? Por isso, cada um de nós temos uma história específica. Sim. Que é para poder ajudar. Sim. Ju, que mensagem que você gostaria de dar, que mensagem você gostaria de deixar para essas mães que têm desafios similares ao teu, né? Ou como ajudá-las aí, porque esse é todo o teu propósito, né? Mesmo antes de política ou qualquer coisa, e acredito que é algo que sempre vai estar aí, é conseguir dar o apoio para elas aí. Bom, primeiro eu quero me colocar à disposição, tá? Meu Instagram é @juflorespr. Estou à disposição para quem precisar tirar qualquer dúvida, quiser saber um pouco mais sobre o meu processo. E eu quero deixar 2 mensagens. A primeira, não desista, persista. Eu ouvi muita coisa na minha caminhada, que o meu filho não iria andar, que o meu filho ia vegetar, e eu segui aquilo que eu cria. Eu não segui o que eu ouvia. Então, essa é a primeira mensagem. Não desista, persista. A segunda mensagem é uma frase que eu uso muito e que eu ganhei de presente do Paulo Briguet. Essa frase. Que legal. Separados somos invisíveis, juntos somos invencíveis. Busque pessoas que enfrentam as mesmas causas que você. Não se acovarde, não fique escondida, não esconda o teu filho, não esconda a tua história. A tua história pode ser fortalecimento para outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Com certeza, é isso mesmo. Perfeito. E a mensagem que eu gostaria de deixar é que você procure esse nosso Deus dos detalhes, o nosso Deus no dia a dia. Não espere de Deus o milagre, aquela coisa absurda, aquela coisa incrível. Aliás, espere também, porque Ele é o Deus de promessa e Ele cumpre. Mas, para Ele poder te dar o grande, você precisa agradecer os pequenos feitos que Ele faz na tua vida todos os dias. Tá bom? Isso. Ju, muito obrigada. Um papo muito gostoso. Foi ótimo. E até breve, até o próximo podcast da Lê.